Mais uma vida interrompida devido às drogas. Na noite passada, a jovem foi assassinado com 5 tiros. Mãe chora desesperada a morte do filho de apenas 16 anos. O crack é uma peste dentro da periferia. Histórias repetidas, sempre com triste cena dentro da periferia. Mas Jesus é a solução para mudar essas histórias, mudar a cena triste e transformar para vitórias. É lamentável ao ver mais uma cena triste, mais uma mãe que perde seu filho para o crime que na noite anterior levou 5 tiros. Esse é um triste final pra quem escolhe ser bandido. Uma vida repleta de pura ilusão, satisfazendo a carne, apodrecendo o coração. Vida essa que Satanás faz várias vítimas, mudando os personagens, mas com histórias repetidas. Tô cansado de sempre ouvir a mesma história. Mataram mais humano por dívida de drogas. Vivemos uma guerra travada na periferia, bandido com bandido e bandido com polícia. Hoje vemos pessoas matando por dinheiro, enquanto outros têm muito, mas vivem no chiqueiro. Esse que eu falo são suas próprias vidas, estão suja, bagunçada e toda corrompida. Pois a maldade está pior que o câncer, vai destruindo lares, matando a todo instante. E isso tá difícil na nossa realidade. Mais uma cena triste dentro das comunidades. Isso não é ficção, tipo de cena de novela. É triste realidade que acontece na favela. Mas só Jesus para mudar essas histórias, mudar a cena triste e transformar para vitórias. Quer fazer um recomeço agora na tua vida, alterar o script dessa história repetida. Quer fazer um recomeço agora na tua vida, alterar o script dessa história. Histórias repetidas, sempre com tristes cenas dentro da periferia. Mas Jesus é a solução para mudar essas histórias, mudar as cenas tristes e transformar para vitória. Histórias repetidas, sempre com tristes cenas dentro da periferia. Mas Jesus é a solução para mudar essas histórias, mudar a cena triste e transformar para vitória. Estou cansado de ouvir sempre histórias repetidas, mais uma cena triste dentro da periferia. Um moleque quando criança queria ser bombeiro, mas hoje é um delinquente, um tremendo maconheiro, que vive preso em casa por ter vários inimigos, cada um no seu quadrado. Esse é o lema dos bandidos, pois se sair de casa o moleque morre. Nessa vida é assim, você planta e você colhe. Se semear o vento colherá uma tempestade, e se plantar amor terá uma vida na eternidade, junto com Deus, vivendo em adoração. Essa é a promessa pro verdadeiro cristão. Mas a vida tá embaçada no nosso dia a dia, pessoas se esquecem de Deus e tem uma falsa alegria, vivendo iludidas com as festas que acontecem. O crack tá matando como se fosse uma peste, está contaminando o mundo inteiro dentro das periferias. E pra quem tem muito dinheiro, porque o crack não vê classe social, escraviza qualquer um, veio pra fazer o mal. E isso continua a nossa rotina, com histórias tristes dentro da periferia. Mas só Jesus pra mudar essas histórias, transformar essas tristezas e mudar para a vitória. Mas só Jesus pra mudar essas histórias. Histórias repetidas, sempre com tristes cenas dentro da periferia. Mas Jesus é a solução para mudar essas histórias, mudar as cenas tristes e transformar para a vitória. Histórias repetidas, sempre com tristes cenas dentro da periferia. Mas Jesus é a solução para mudar essas histórias, mudar a cena triste e transformar para a vitória. Personagens escravizadas, vivendo em nossa volta, cegas pelo diabo que destrói, mata e rouba. Meninos bonitos e prostituem em esquina, são menores de idade e já são mães de família. Outras vêm concluir ou abortaram os seus filhos, tudo isso consequência do fruto proibido. Pessoas agem errado e não faz o que é certo, trocam suas próprias vidas por pouco tempo de sucesso. Vão pra televisão pra fazer escândalos, com o exame de DNA pra saber quem é o fulano, quem é realmente o pai do menino. 15 minutos de fama, só pago com mico, e isso tá difícil na nossa trajetória. Tô cansada de ouvir sempre as mesmas histórias, mas Jesus quer te dar uma vida diferente, com
uma mente pura e obediente, e tem a sua história renovada todo dia, aproveitando o máximo a verdadeira alegria que é encontrada no amor de Jesus. Saia desse mundo das trevas e conheça a luz, e por meio dessa luz viva uma outra história. Jesus como diretor, te dando paz e glória, e seja um exemplo dentro da periferia. Chega de viver mais uma história repetida, e seja um exemplo dentro da periferia. Chega de viver mais uma história. Histórias repetidas, sempre com tristes cenas dentro da periferia. Mas Jesus é a solução para mudar essas histórias, mudar as cenas tristes e transformar para a vitória. Histórias repetidas, sempre com tristes cenas dentro da periferia. Mas Jesus é a solução para mudar essas histórias, mudar as cenas tristes e transformar para a vitória. Histórias repetidas, sempre com tristes cenas dentro da periferia. Mas Jesus é a solução para mudar essas histórias, mudar as cenas tristes e transformar para a vitória. Histórias repetidas, sempre com tristes cenas dentro da periferia. Mas Jesus é a solução para mudar essas histórias, mudar as cenas tristes e transformar para a vitória.